Olá, sétimo ano, estamos iniciando mais uma videoaula de filosofia e o tema da nossa videoaula de hoje é as formas de saber. Então, o desejo de conhecer a verdade faz parte da vida dos seres humanos. Foi esse desejo que moveu as pessoas a elaborar perguntas e abriu caminho para responder essas mesmas perguntas. O ser humano, então, ele é movido pela curiosidade. Um dos primeiros caminhos escolhidos para a busca da verdade, para a busca do conhecimento, foi a mitologia. A mitologia é formada por diversas histórias sobre deuses, heróis, sobre acontecimentos incríveis. E essas histórias fantásticas, muitas vezes fantasiosas, são chamadas de mitos. Então, na história da humanidade, em diversas culturas, temos diversos mitos. Como nós vimos na última videoaula, nós vimos exemplos de alguns mitos. Com esses mitos, vieram as primeiras tentativas de responder as perguntas sobre a origem do mundo, sobre o sentido da vida, sobre a ordem natural das coisas e etc. Vocês viram lá na última videoaula que diversos povos, diversas culturas inventaram, ou criaram esses mitos, ou seja, essas histórias fantasiosas para explicar, por exemplo, como que o mundo surgiu, como que o ser humano foi criado. Então existe cada cultura, cada grupo social tinha lá os seus mitos, a sua mitologia, tá certo? Então, com o passar do tempo, foram aparecendo pessoas que não se contentavam com esse tipo de resposta. Elas queriam argumentos mais lógicos, mais racionais. E quem eram essas pessoas? Eram os filósofos. Nós já estudamos que os primeiros filósofos eles surgiram lá na Grécia, há mais ou menos 500 anos antes de Cristo. E eles eram chamados de filósofos da natureza. Então, com isso surgiu a filosofia, que supera o conceito de mitologia. Então, agora não se explica mais a realidade a partir dos mitos, mas a partir da reflexão lógica, da reflexão racional sobre a realidade. Então, esses primeiros filósofos, que como nós estudamos, são chamados filósofos da natureza, eles recebem esse nome justamente porque nas suas reflexões, na sua filosofia, eles tentavam conhecer e entender melhor a natureza, especificamente sobre a origem de tudo o que existe, tá certo? Então, com o desenvolvimento da tecnologia e com o passar do tempo, abriu-se novas possibilidades de busca do conhecimento, com uma nova forma de investigar as coisas, que é a pesquisa científica. Então, vocês estão vendo aí esses 3 pontos de busca de conhecimento? Primeiro existiu a mitologia, que buscou dar resposta às perguntas humanas. Depois surgiu a filosofia, que não se contentava com as respostas da mitologia. E agora vem a pesquisa científica. A pesquisa científica ela vai investigar a origem das coisas, como explicar o mundo, explicar aquilo que existe, a realidade ao nosso redor, a partir de um outro método, que é o método científico. Beleza? Então, surgem aí as chamadas ciências modernas. Essas ciências modernas, no entanto, elas não são infalíveis, ou seja, elas também são passíveis de erro. Por quê? Porque elas estão em constante evolução. E o tempo todo, teorias que até um certo momento eram consideradas verdadeiras, daí a pouco elas caem por terra porque surgem teorias diferentes, com as novas descobertas que vão sendo feitas. Então, a pesquisa científica, o conhecimento científico, ele está em constante evolução. Então, como vocês podem ver, foram diversos caminhos que o ser humano foi trilhando em busca do conhecimento. Nós vimos aqui 3, a mitologia, a filosofia e a ciência. Para a gente aprofundar sobre isso, nós vamos fazer a atividade que está aí na página 14 do nosso livro,
com a ajuda do material de apoio que está lá no final do livro. Só para vocês entenderem como é que vocês vão fazer essa atividade. Existe aqui uma pergunta. Não é para você responder essa pergunta, não. É para você dizer qual o meio que nós estudamos, que nós utilizamos, aliás, para responder esta pergunta. Aí, como é que você vai saber qual o meio? A resposta está aqui. Você vai escolher uma dessas possibilidades aqui, tá certo? Igual, por exemplo, aqui pergunta, quanto é 3 milhões e alguma coisa mais 8 milhões e alguma coisa? Como é que você faz para achar a resposta para essa pergunta? Aí aqui tem algumas possibilidades. Você vai usar o instinto, você vai confiar, você vai discutir, você vai comparar, você vai calcular, né? Então você vai escolher o que mais se adequa aqui e vai escrever aqui, tá certo? Como é que nós vamos corrigir essa atividade? Vocês lembram que nós marcamos para amanhã a correção das atividades de história, né? Então amanhã nós temos um encontro marcado às 9 horas através do grupo do WhatsApp, tá certo? Então, vocês amanhã estejam preparados, entrem no grupo do WhatsApp às 9 horas com as atividades de história, tá certo? Que nós postamos na quinta-feira, não foi isso? Então, nós vamos corrigir as atividades de história e se sobrar algum tempinho, aí nós vamos corrigir essa atividade aqui de filosofia. Então, vocês façam as duas. A de história eu espero que já esteja pronta, né? Então, você vai levar as atividades de história e esta atividade que é só uma aqui de filosofia, tá certo? Então, o nosso encontro é amanhã, terça-feira, dia 7, às 9 horas da manhã. Estejam atentos ao grupo da turma no WhatsApp, beleza? Então, até amanhã, bons estudos!